Mais que um tricampeão, seguramente uma das histórias de superação mais grandiosas de todo o esporte. Niki Lauda mostrou ao mundo muito mais do que uma exímia pilotagem. Seu espírito de justiça sempre se fez presente. Fosse contra chefe de equipe, fosse contra fabricante de avião, o austríaco sempre obteve respeito de todos à sua volta e colecionou admiradores por todo o planeta. A brilhante história do ex-piloto e ex-dirigente, que completaria 74 anos amanhã, em nosso vídeo de hoje. Terça-feira, 21 de fevereiro de 2023, e este é mais um Personagem de Terça. Salve a todos os nossos ouvintes e seguidores, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Rodrigo Vilela, está começando mais um Personagem de Terça, trazendo mais um grande nome do esporte a motor. Antes de começar, como eu peço todos os vídeos, peço mais uma vez para vocês, deixem o like nos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações para a gente crescer cada vez mais. Niki Lauda, nascido Andreas Nikolaus, no dia 22 de fevereiro de 1949, começou a correr na Fórmula V, como a grande maioria dos corredores nascidos na Europa Central. Depois disso, passou a pilotar carros esportivos, como Porsche e Chevron, mas sua carreira ficou estagnada e Lauda recorreu a um empréstimo bancário garantido por uma apólice de seguro de vida no valor aproximado de $50 mil, para comprar uma vaga na equipe March e ser piloto de Fórmula 2. Sua família, do ramo industrial de fabricação de papel, era quase inteiramente contra, o que fez Niki cortar laços após contínuas brigas. Vaga assegurada para 1971, o desempenho foi tão bom para um estreante que o austríaco conseguiu estrear no mesmo ano na Fórmula 1. Correu apenas o GP local e acabou abandonando, mas garantiu para o ano seguinte uma vaga para pilotar em tempo integral ao lado de Ronnie Peterson, de quem falamos semana passada. Lauda se dividiu em três. Além da Fórmula 1, fez sua temporada derradeira na Fórmula 2 europeia e conquistou o título da Fórmula 2 britânica. Na categoria máxima, o desempenho foi bem ruim, simbolizado com a desclassificação no Canadá. Ao final da temporada, enquanto Peterson foi para a Lotus, Lauda fez uso de mais um empréstimo bancário para assegurar uma vaga na BRM, uma equipe outrora gloriosa que vivia seus últimos suspiros. Ainda assim, Lauda foi responsável por um 6º lugar no grid de Mônaco e um 5º lugar na corrida em Zolder, na Bélgica, considerado uma verdadeira façanha para um carro sem potência e que quebrava repetidas vezes. Quando seu companheiro de equipe, o suíço Clay Regazzoni, foi alçado de volta à Ferrari para 1974, Enzo Ferrari perguntou a ele o que achava de Lauda. O feedback foi tão positivo que o mandatário não pensou duas vezes e puxou o Lauda junto. A grana do contrato foi suficiente para quitar os 2 empréstimos bancários feitos anteriormente. A Ferrari passava por um processo de reestruturação depois de um ano de 73 tétrico. Luca de Montezemolo comandou todas as mudanças no time, portanto ninguém em sã consciência esperava uma temporada boa em 74. Só que Regazzoni foi vice e Lauda obteve suas 2 primeiras vitórias, em Jarama e em Zandvoort. Aliás, a vitória em solo espanhol foi a responsável por tirar a Ferrari do jejum de 2 anos sem triunfos. O excelente desempenho com a 4ª colocação ao final do ano trouxe boas expectativas para 1975. E aí não teve muito o que a concorrência pudesse fazer. Foram 5 vitórias, mais 2 pódios e o primeiro campeonato confirmado na penúltima etapa em Monza. Sem contar que em Nürburgring, com seu traçado original e desafiador, ele foi o primeiro piloto a completar uma volta abaixo dos 7 minutos. O ano de 1976 prometia ser melhor, mesmo com Lauda colecionando brigas com o sucessor de Montezemolo, que era Daniele Audetto. Foram 4 vitórias, 2 segundos lugares e um terceiro nas 7 primeiras provas,
o que o colocou com o dobro de pontos dos segundos colocados, George Scheckter e James Hunt. Era a pole de 10 para a conquista do bicampeonato, que não ocorria desde Jack Brabham em 59 e 60. E, com mais uma vitória nas 3 corridas seguintes, Lauda estava prestes a quebrar o recorde de vitórias numa mesma temporada, que ainda pertencia a Jim Clark. Até que chegou o Grande Prêmio da Alemanha. Lauda tentou, em vão, liderar um boicote contra a realização da prova, argumentando que o circuito não oferecia nenhuma segurança, e ele estava certo nisso. A própria categoria não tinha segurança alguma, deve-se dizer, mas a maioria votou pela realização da prova. A pista ainda estava molhada, quando na segunda volta, Lauda perdeu o controle logo antes da curva Bergwerk e bateu contra o guardrail. Seu carro ficou envolto em chamas e Lauda ficou preso dentro das ferragens de sua Ferrari por alguns minutos, até que Arturo Mesario, que desceu do seu carro para ajudar, conseguisse arrancar Nick daquela bola de fogo que tinha virado seu carro. Brett Lunger, Guy Edwards e Harald Ertl foram outros que pararam seus carros para tentar resgatar Lauda das chamas. Milagrosamente, Lauda sobreviveu, mas sofreu gravíssimas queimaduras na cabeça e perdeu a maior parte da orelha direita, bem como o cabelo, as sobrancelhas e as pálpebras. Ele optou por limitar as cirurgias apenas para substituir as pálpebras e recuperar sua funcionalidade. Muitos dos processos cirúrgicos foram comandados por Ivo Pitangui, renomadíssimo cirurgião plástico. Isso sem contar nos danos que seus pulmões tiveram, resultantes do longo tempo em que o austríaco inalou fumaça durante o acidente. De forma mais milagrosa ainda, depois de 43 dias, Lauda voltou para sua Ferrari no GP da Itália. Nick usava um boné para esconder as cicatrizes da cabeça e usava esse espaço para colocar seus patrocinadores. Àquela altura, Hunt havia grudado na tabela de classificação e sua rivalidade com Lauda se acirrou para as corridas finais. Ambos se tornaram ferrenhos arquirrivais naquela temporada, porém nutriam muito respeito um pelo outro. A decisão daquela temporada foi para o Japão. A chuva torrencial que caiu sobre o circuito localizado em Shizuoka, com o Monte Fuji contemplando o cenário, fez Lauda desistir na segunda volta. Foi quando soltou a célebre frase, abre aspas, minha vida vale mais que um campeonato, fecha aspas. A declaração fez Lauda ser adorado pelo torcedor, mas caiu como uma bomba na direção do time, além de achincalhado pela, digamos, quase nada honesta imprensa italiana. Hunt foi o campeão e Lauda comeu o pão que o diabo amassou até o início de 77. Para piorar, Carlos Reutemann foi efetivado como novo titular, substituindo Regazzoni. A contratação enfureceu Lauda, que absorveu aquilo como uma pressão descomunal em cima dele, quando a equipe deveria fazer o contrário, claro. A enorme decepção fez Lauda ter, talvez, sua melhor temporada, com 3 vitórias e mais 7 pódios. Óbvio, ele já tinha anunciado que sairia da equipe ao fim da temporada e, com a conquista antecipada em Watts Glen, o piloto nem viajou para o Canadá e para o Japão, deixando seu cockpit com um novato de nome Gilles Villeneuve. Orgulho recuperado, como se diz no popular, na força do ódio, Lauda se juntou a Brabham, que buscava uma reconstrução nas mãos de Bernie Ecclestone. O austríaco tinha ao seu lado John Watson e terminou o campeonato à frente, com 2 vitórias a tiracolo, na Suécia e na Itália. O ano seguinte foi tenebroso em desempenho e resultados. E com a fundação de sua companhia aérea, Lauda resolveu se retirar das pistas. Durante o período em que ficou afastado, além de administrar sua empresa de aviação, Niki Lauda chegou até a ser comentarista e repórter de Fórmula 1 para um canal de televisão austríaco. Mas o destino quis seu retorno, e Lauda aceitou uma oferta milionária da McLaren para retornar. Pesou, segundo o próprio, antes de qualquer outra coisa, a segurança do carro que ele definiu como um seguro de vida sobre rodas. O primeiro carro com chassis integralmente construído em fibra de carbono, material muito mais seguro em caso de acidentes.
1982 marcou o retorno de Lauda às pistas e logo na terceira prova em Long Beach, uma vitória. E depois outra em Brands Hatch. Nada mal. Só que em 83, a McLaren pouco pôde fazer contra os carros com motores turbo. Lauda apenas foi testemunha do passeio de Brabham e Renault. Mas 84 prometia, já que o desenvolvimento dos motores Porsche, financiados pela TAG, estavam avançadíssimos. Lauda começou o ano meio desacreditado, já que muitos apontavam seu novo companheiro de equipe, Alain Prost, como um favorito destacado ao caneco. Nas 10 primeiras provas foram 3 vitórias, 1 segundo lugar e 6 abandonos. Mas o ponto de virada foi justamente a terceira dessas vitórias, na Grã-Bretanha. Vieram mais 2 vitórias e 2 segundos lugares que o colocaram em vantagem na tabela, já que Prost acumulou 4 abandonos em 6 provas e, bem, o restante não tinha o que fazer para barrar aquele domínio vermelho e branco. Só que aí a Tyrrell foi excluída da temporada e a FIA resolveu reorganizar todos os pilotos numa nova ordem, prova por prova, o que gerou uma atualização de pontos. Somando-se ao fato do GP de Mônaco ter dado apenas metade dos pontos, Lauda chegou à última etapa 3,5 pontos à frente do francês. O segundo lugar em Estoril foi o suficiente para o tricampeonato, apenas meio ponto de vantagem para Prost, a menor diferença até hoje. Em 85, Lauda assistiu de camarote ao domínio de Prost, que faturou seu primeiro caneco derrotando Michele Alboreto da Ferrari, mas não sem mais uma vitória em Zandvoort, a última da carreira de Lauda, que pendurou seu belo capacete vermelho com listras brancas de forma definitiva. Nick esqueceu o esporte a motor por muito tempo, cuidando da Lauda Air, inclusive superando e vencendo um processo contra a Boeing, depois que um avião da montadora, o 767-300ER, caiu na Tailândia e todas as 223 pessoas faleceram. A Boeing quis empurrar o problema para a tripulação, mas Lauda brigou até o fim, reverteu o problema e provou a culpa da empresa estadunidense, que a causa da queda tinha sido o acionamento reverso não autorizado de um dos motores. Lauda vendeu a companhia em 99 e oficialmente ela durou até 2013, mas já como parte primeiro da Star Alliance e depois como subsidiária da Austrian Airlines. O tricampeão deu início a uma nova empresa de transporte aéreo, a NIC, que foi adquirida em 2011 pela Air Berlin. Recomprou parte das ações quando a empresa entrou em falência, rebatizou o espólio para Laudamotion e em 2018 vendeu de vez para Ryanair, companhia de voos de baixo custo. Lauda retornou à categoria que o consagrou em 2001 como diretor esportivo da Jaguar, saindo em 2003. Voltou a ser comentarista até 2012, quando assumiu a presidência não executiva da Mercedes. Lauda teve papel primordial no convencimento de Lewis Hamilton para sua contratação, que mostrou ser muito acertada, né? O ex-piloto passou por um transplante de pulmão em agosto de 2018, resultado de uma gripe que se agravou. Lauda teve boa recuperação após a cirurgia, porém nos últimos meses seu estado de saúde foi se deteriorando e devido a uma falência renal, faleceu em 20 de maio de 2019. O legado de Nick Lauda dentro do esporte a motor é enorme e alguns pequenos gestos apenas simbolizam essa grandeza imensurável. Desde a estrelinha vermelha que a Mercedes traz em seus carros desde seu falecimento, até a curva 1 do Red Bull Ring, rebatizada com seu nome, passando pelo filme Rush, que conta de forma impecável sua rivalidade com James Hunt em uma atuação soberba de Daniel Brühl no papel do austríaco. E claro, o enorme respeito e admiração até mesmo de seus adversários. Não é à toa que Lauda é um dos únicos que aparecem em qualquer lista de top 10 dos grandes pilotos que já passaram pela Fórmula 1. Um dia desses eu escutei uma pessoa dizendo que o Nick Lauda não era tudo isso. Só pode estar de sacanagem, né? Nick Lauda é um dos gigantes que a Fórmula 1 teve. 3 títulos mundiais não precisam ser prova para nada. E uma belíssima história de superação, um enorme respeito de todos os pilotos rivais, engenheiros, dirigentes. Nick Lauda está muito acima da grande maioria e a homenagem a ele aqui no quadro é justíssima.
Gostaram, pessoal? Eu tenho certeza que vocês gostaram. O Niki Lauda merece sempre ser reverenciado. E terça-feira que vem tem mais um personagem de terça, mais um grande personagem do esporte a motor. Lembrando que o nosso conteúdo está no YouTube, está nas plataformas digitais ou então assinando o nosso feed, is.gd/programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais, estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter e no TikTok. É só procurar a gente por PGM Papo Veloz. Um grande abraço a todos e até amanhã. Tchau!